A semana tem agenda movimentada na área política, com debates sobre o orçamento da União de 2025, liberação de emendas parlamentares e discussão das medidas fiscais que mexem com o BPC, benefício de prestação continuada. Sátrio Salles. O governo federal abre a semana com duas frentes na agenda política. Uma, a liberação de recursos das emendas parlamentares após as restrições impostas pelo STF e as articulações para o avanço da votação das medidas fiscais que se encontram na Câmara Federal. As duas pautas estão interligadas. De um lado, os deputados, assim como os senadores, pressionam o Palácio do Planalto a abrir os cofres e liberar as verbas das emendas parlamentares que estão retidas desde o mês de agosto de 2024. Simultânea a essas pressões, o governo quer avançar com o pacote fiscal, mas encontra uma forte resistência dos deputados que não querem muito sobre mudanças nos critérios para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada. Dentro do pacote de medidas para corte de gastos, o governo propõe o endurecimento das regras para o BPC, concedido, no caso, o auxílio de um salário mínimo que é pago à pessoa com deficiência e a idosos de baixa renda. A semana promete ser bem movimentada na agenda política de Brasília, com reflexo também no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Ainda sobre esse assunto, a cúpula nacional e a bancada do PT querem conversar com os representantes do governo do presidente Lula sobre essas mudanças no BPC. Carlos Alberto. Se depender da bancada do PT, as mudanças propostas no BPC, benefício de prestação continuada, que atende a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda, voltam para a gaveta. Dentre as mudanças está a inclusão dos ganhos de cônjuge, irmãos, filhos e enteados no cálculo de renda e a atualização de cadastros desatualizados há mais de 2 anos. O governo também quer deixar claro na lei que, para ter acesso ao BPC, é preciso ter incapacidade comprovada para o trabalho. Deputados federais e senadores do Partido dos Trabalhadores consideram que mexer em um benefício social que atende a uma faixa de população mais vulnerável é um erro. Erro social, econômico, político e eleitoral. Diante dessa preocupação, o PT aprovou nesse final de semana uma resolução com restrições ao projeto do Ministério da Fazenda que impõe as regras mais duras para a liberação do BPC. Segundo a presidente do PT, deputada federal Gleice Hoffmann, é importante que as medidas em relação ao BPC sejam medidas para corrigir fraudes, desvios, mas não retirada de direitos previstos na Constituição. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o recado da bancada e da cúpula do PT foi ouvido no Palácio do Planalto e a reunião já foi antecipada ao longo desta segunda-feira. Representantes técnicos e secretários dos Ministérios do Desenvolvimento Social, Fazenda e Casa Civil se reúnem com representantes do PT, tanto na Câmara e no Senado, e também da cúpula nacional do partido, para avaliar a repercussão dessas mudanças propostas pelo governo na concessão do BPC. O líder do governo na Câmara, que é o deputado federal cearense José Guimarães, o Zenor, já disse isso. Diz que não dá para deixar com que esse problema aí criado em torno do BPC atrapalhe a votação de todo o pacote fiscal, que é sim necessário, que o governo tem que realmente correr e apressar para a votação ainda antes do recesso parlamentar, mas que está criando um dos problemas básicos, que é essa questão de quem vai pagar essa conta. E a bancada do PT, reunida inclusive nesse final de semana, decidiu não dá para votar do jeito que está, porque está tirando direitos, ou pelo menos implica na retirada de direitos de quem de fato precisa, que é exatamente esse benefício da prestação continuada. Porque uma coisa, Luziano, é você fazer uma operação pente fino, fazer o arroxo em torno de desvios que possam existir no BPC. Isso daí deve ser, inclusive, rotina.
Outra coisa é você incluir esses mecanismos, essas medidas aí que literalmente dificultam, impedem o acesso de quem de fato precisa ter acesso ao BPC e pelas essas regras que estão sendo colocadas aí, eles não terão mais. Porque, meu amigo, você incluir na cota do BPC para você descobrir ali qual é a renda mensal média do per capita na família, você tem que incluir quem não mora mais, mas é cônjuge, mas não mora mais, uma pessoa que é da família, mas que mora ao lado, entendeu? Então você vai literalmente dizer o seguinte, vai ser uma minoria de pessoas, de miseráveis mesmo, não é só pessoas que estão em condições de vulnerabilidade não, que terão acesso ao BPC pelas regras que estão sendo colocadas aí. Então o PT já sabe que pisou na bola em relação a isso. Não dá para ir adiante com uma proposta dessa. Retirada de direitos é uma coisa, fazer pressão e fazer pente fino para corrigir distorções é outra. Esse é o ponto nessa questão, Luciano. Agora um ponto nesse debate, Beto Almeida, é que essas mudanças valeriam para as novas solicitações e não para os atuais beneficiários. Ou seja, deixa a entender nessa sua leitura que pessoas que hoje recebem o BPC já seriam excluídas a partir das mudanças nas regras hoje existentes para a liberação do BPC. Benefício para prestação a continuada. partir de novas, sim, mas isso, Luciano, não ameniza, não arrefece, não tira a razão da bancada do PT em ir contra o projeto. Nesse caso específico, os petistas, a bancada do PT tem razão. Como é que o presidente Lula se elege, onde ele tem o público-alvo maior dele, exatamente esse público que precisa das ações, das investidas sociais do governo, e como é que exatamente a equipe do próprio governo vai contra um dos principais projetos, que é exatamente o da inclusão social de pessoas em condições de vulnerabilidade, de pobreza absoluta, porque aí são idosos a partir de 65 anos, são deficientes físicos sem condições de trabalhar. Se existem hoje pessoas que estão dentro dessas circunstâncias que não atendem às regras do programa, aí é uma questão de você fazer realmente a operação pente fino. Uma outra coisa é você literalmente, Luciano, fechar o cerco e impedir com que essas pessoas tenham acesso a um benefício que por direito é delas.